Olá, linda e preciosa! Como você está? Desejo que você esteja muito bem. Vamos para qual aula? Sétima aula. Hoje vou deixar gravado aqui para vocês, né? Por conta dessa correria de feriadão. Semana passada eu já não pude, né? Nós duas, né? Tanto a Alessandra como eu não podemos estar com vocês. E eu não queria deixar passar mais essa semana em branco. Mas como ser véspera de feriado, nós estamos indo para uma chácara, para nossa chácara, né? Nós estamos indo para a chácara hoje, sexta-feira. Mas agora pela manhã, agora são 9 horas, eu quero deixar, né, aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, já acrescentou mais do que está registrado aqui no nosso material, e eu quero poder transbordar aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa aula de hoje. A aula de hoje tem o título de Mães Transformadas pela Palavra. E o texto de referência para essa aula é Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 a 7, que diz assim: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então eu fiz de propósito essa leitura bem compassiva, bem pausada, para nós irmos meditando enquanto a gente ouve a palavra, né? Que essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Eu acredito que o grande segredo, a grande chave mestra da vida é a palavra do Senhor. É ter essa palavra como lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se essa palavra estiver enraizada no seu coração, não digo que nós não vamos pecar contra o Senhor, mas nós pecaremos menos contra o Senhor. Porque essa palavra ela nos corrige. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como um espelho que nós olhamos e vemos no reflexo os erros a serem corrigidos. Então eu posso ver se o meu cabelo está desalinhado, se a minha boca não está suja, né? Se eu não estou com a maquiagem borrada, que agora eu não estou maquiada. Eu posso ver os erros. Eu posso ver aquilo que eu estou fazendo que não condiz. Como Paulo diz, né? Eu posso todas as coisas, mas elas não me convêm, nem todas me convêm. Então, a palavra ela é muito maravilhosa. Olha o que Deuteronômio diz, isso no começo da humanidade, né? Nas leis de Moisés. Ensine as palavras que hoje lhe ordeno, ensine-as com persistência aos nossos filhos. E é o que eu mais tenho visto nessas mentorias com as mães, né? Eu não sei se vocês já sabem, as novas que chegaram aqui no Lindas e Preciosas recentemente, não sei se vocês sabem do perfil e do trabalho que eu tenho com mães. Um perfil no Instagram que chama Maravilhosamente Mãe. E eu faço questão de frisar e explicar sempre que é maravilhosamente. Maravilhosamente, mãe. Para eu ser uma mãe maravilhosa, eu preciso ter uma mudança de mente. Tudo começa na mente. E o título dessa lição de hoje é Mães Transformadas pela Palavra. Então eu sou transformada onde? Na mente, através do quê? Da palavra, né? E a palavra, ela nos adverte, ó, ensine os seus filhos com persistência. E eu estava dizendo, né, que nessas mentorias e trabalhando com as mulheres, eu tenho visto quanto as mulheres elas não estão, elas são impacientes.
Sabe, elas não estão hoje, nesse momento, 2021, 2020, não. As mães são impacientes. E a palavra diz, olha, com persistência. Se eu sou impaciente, eu não vou conseguir ser persistente. Ensine os seus filhos com persistência. Converse sobre o quê? Sobre a palavra de Deus. Quando? Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando levantar. É bem verdade que o nosso tempo hoje, nessa era moderna, com mães trabalhando em período integral, fica muito difícil. Mas então nós precisamos fazer o quê? Aproveitar o máximo do tempo que nós temos com qualidade. E nesse tempo com qualidade, impaciência não tem espaço. Intolerância não tem espaço. Sabe aquele negócio que a gente faz assim? Eu já te falei! Eu já te disse! Ai, só de falar e só de me ouvir eu já fico angustiada. Agora imagina os nossos filhos, e independente da idade que eles tenham. Independente da idade que eles tenham. Então, precisamos pedir ajuda do Espírito Santo. E abre aspas, abre parênteses. Nós nunca tivemos, nós no tempo da graça, nós, igreja, desculpa, eu não vou editar. Hoje, desde os cristãos, do Pentecostes para cá, nós temos Deus mais próximos, mais perto de nós do que ninguém na humanidade teve, através do Espírito Santo. Olha como é profundo isso. Se eu conseguir te explicar, se eu conseguir te fazer entender que você tem Deus dentro de você, através do Espírito Santo, se você conseguir entender, compreender que você tem Jesus dentro de você, mais perto do que os discípulos tiveram, nós temos Jesus dentro de nós. Isso torna-se possível o quê? Mudar. Ter uma mudança de comportamento, porque Jesus dentro de você, Ele te conhece mais do que nunca. Ele sabe de onde você veio, Ele sabe as suas razões, seus porquês, Ele sabe por que você é intolerante, por que você é impaciente, por que você grita, por que você ou então é omissa, deixa pra lá, não quero quebrar o clima daqui de casa, então deixa os meninos fazer como quiser e deixa os meninos sem aprender. Não vou falar de novo. O Espírito Santo sabe por que você se comporta assim. Mas, se nós dissermos para o Espírito Santo, muda minha mente, me ajuda a mudar os meus comportamentos, me dê a direção certa. Em Romanos 8, eu não lembro qual versículo, mas Paulo diz assim, que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Um versículo antes, acho que é 2 versículos antes, Paulo diz assim, que nós não sabemos orar como convém. Então, se o Espírito Santo está dentro de você, e você pedir ajuda para Ele, me ensina a orar, me ajuda a mudar, me ajuda a ser mais firme, mais exercer a minha autoridade de mãe, que o Senhor me confiou, como o Senhor espera que eu seja mãe dos meus filhos, porque a Bíblia diz que o Senhor não nos dá fardos que não possamos carregar. Se nós temos os filhos que temos, com a indisciplina que tem, com os maus comportamentos que tem, o Senhor confiou a nós. Nada é por acaso, nada é coincidência. O Senhor confiou a você a autoridade, a influência, né? A capacidade, a habilidade de influenciar os seus filhos, de educá-los, de discipliná-los, independente da idade que tem.
Hoje pela manhã eu coloquei um post no Instagram. Eu li um estudo de uma psicóloga falando sobre a influência dos pais na vida dos filhos. E nem precisa entender de psicologia para saber que pais que xinga, filho xinga. Mãe que grita, filha grita. Mãe que dorme o dia inteiro, menino tende a dormir o dia inteiro. Pais que gostam de trabalhar, filhos que gostam de trabalhar. Pais que gostam de jogar futebol, na grande maioria, os filhos gostam de jogar futebol. E na minoria, porque os pais estiveram tão envolvidos jogando que não levaram, não tiveram paciência para inculcar o esporte na vida dos filhos. Então nós somos espelhos. E por isso a Bíblia diz, ensine-os com persistência. Essa persistência, nessa versão que eu estou usando, é a nova tradução linguagem de hoje. Não é por um acaso que o Senhor está falando sobre persistência. Não é por um acaso, é porque nós somos impacientes, é porque nós desistimos fácil, é porque a gente abre mão rapidamente, se ficou desconfortável, ai, tá, eu vou falar mais não, deixa. Você já viu mãe que precisa disciplinar o menino naquela hora e aí ela dá a justificativa de que tá com sono? Aí é porque ele tá com sono. Menino mas responde mal, menino se comporta mal. Eu acho tão difícil quando eu vejo um menino que você cumprimenta. Eu falo menino, tô falando a criança. Você cumprimenta a criança, ela... Não! Oi, paz do Senhor, tudo bem? Não! Porque a mãe não está tendo persistência ao ensinar. Né? E a Alessandra pode falar muito mais melhor sobre isso. Tendo a sala de aula como 20 anos, mais de 20 anos de sala de aula, tendo essa experiência, né? De ver o mau comportamento dos alunos. Logo se vê os pais. Não é à toa que Jesus disse, olha, os frutos se conhecem pela árvore. Pela árvore se conhece os frutos, né? Não foi isso que Jesus disse? A árvore se conhece pelos frutos. Você conhece os pais pelos filhos. E eu tô aqui, né? E eu tô aqui me sabotando, pensando, então por que sua filha engravidou aos 16 anos? Porque talvez me faltou pulso firme. Não, você não vai sair. Não, você vai ficar em casa. Não, você só vai se eu for. Não, esse lugar não te cabe, você não vai. Talvez a nós aqui em casa, o meu esposo e eu, nos faltou mais pulso firme, né? Talvez. Então vamos lá. Cada uma de nós temos as nossas fraquezas. Cada uma de nós temos as nossas fragilidades. Cada uma de nós temos um porquê, uma dor. Cada uma de nós mães, que eu estou dizendo, cada uma de nós que somos mães, temos uma dor na nossa maternidade. E são essas dores que nos aproximam do Senhor. É quando nós vemos que falhamos, que erramos, que erramos em algo na nossa caminhada, na nossa trajetória, é que nós olhamos, Senhor, sem Ti, nada vai dar certo. Se não for em busca constante ao Senhor, e também tô aqui pensando, né, talvez seja o Espírito Santo falando, e também os nossos filhos fazem más escolhas. E algumas vezes não é porque nós falhamos na educação deles, é porque só assim eles vão crescer como nós crescemos. Sabe quando a gente falha com o Senhor? Sabe quando a gente sabe que Deus espera uma atitude diferente da gente e a gente pisa na bola? Não é porque o Senhor não é um bom pai, é porque Ele nos permite ter escolhas para amadurecer, para que nós venhamos a crescer, ter experiências com Ele. E assim somos nós. Muitas vezes nós falhamos mesmo, mas outras vezes o Senhor permite que os nossos filhos venham a viver percalços para que eles venham a crescer e a amadurecer.
Hoje, em especial, minha filha está com 18 anos e é outro ser humano, outra mulher. Ela tem 18, mas se comporta como se tivesse 25, sei lá. Então, eu não pude trancá-la dentro de casa, eu não consegui fechá-la. Mas ela cresceu, amadureceu, sendo uma mãe tão jovem, tão precoce. O que nós não podemos fazer é desistir de ensinar os nossos filhos, ainda que eles errem. A palavra é persistência. Persistência. Vamos lá? Porque até agora nós estamos só no primeiro versículo. Deuteronômio 6, versículos 5 a 7, foi o que nós lemos. E aí o tópico 1 diz assim: o que realmente amo? O que ou quem realmente eu amo? E eu queria que você fizesse essa pergunta como mãe. Mães transformadas pela palavra. E eu queria que como mãe você se perguntasse: o que ou quem realmente eu amo? Quem ou o que reina verdadeiramente no meu coração? Essa pergunta é muito difícil de ser respondida, porque nós dizemos assim: é claro que eu amo Deus, é claro que eu amo o Senhor, e temos a certeza de que queremos que Ele esteja no topo da nossa mente e coração. A gente tem essa certeza. Não, eu amo o Senhor, eu quero amar o Senhor, eu quero que Ele reine na minha mente e no meu coração. Mas sabe, vamos pensar sobre isso. Existem muitas, mas duas mulheres eu quero citar da Bíblia aqui para nossa aula. A primeira é Joquebede. Não sei se todos vocês conhecem a história de Joquebede, mas Joquebede teve um filho e ela percebeu o quanto ele era diferente. A Bíblia diz que os pais olharam para o bebê e viram que ele era diferente, ele era formoso. A Bíblia fala formoso, mas eu confesso que eu não sei o original, o original da Bíblia quer dizer com esse formoso. Mas eu entendo que eles viram que ele era diferente. E o cuidado dessa mãe com esse bebê foi surreal. Por que surreal? Porque ela ganhou esse bebê na época que existia um decreto para matar os meninos, os bebês meninos. Os bebês meninos que nascessem, os soldados reais entravam na casa com violência e levavam esse bebê e matava. Havia um decreto no Egito. Onde que era isso? No Egito. E os pais viram que aquele bebê era diferente. Ele era muito formoso. E aí essa mãe esconde o bebê, né? E nós conhecemos a história de Moisés. Ela faz um cesto e põe ele no cesto e põe às margens do rio e manda a irmãzinha mais velha, Miriam, ir observar o que ia acontecer com o cesto. Mas eu quero te fazer pensar comigo que durante 3 meses os soldados não ouviram o choro de bebê naquela casa. Imagina o cuidado, imagina o zelo e a dificuldade dessa mãe em não permitir que os soldados reais descobrissem que havia um bebê naquela casa. Eles iam entrar e saber se era menino ou menina. E se fosse menino, eles passavam na espada. Eles matavam. E aí eu quero que você, com esse título desse capítulo, o que realmente ou quem eu amo? Joquebede, ela amava e ela dependeu. Ela nos deixou um exemplo tão grande de dependência de Deus que a gente percebe o quanto ela amava a Deus. Ela, primeiro, ela entendeu que Deus deu aquele bebê para ela para algo.
Tinha um porquê, ele era diferente, tinha um porquê. Então ela já entendeu que Deus estava naquele negócio, que Deus estava ali naquela circunstância, naquela situação. Porque ela já tinha Miriam, ela já tinha Arão. E aí veio o terceiro filho, Moisés. Ele era diferente. E agora, o que eu faço? Não há como nós, como mães, vocês já foram mães, vocês sabem o que a gente vai fazer para calar um bebê 3 meses, não foram 3 dias, por 3 meses. Foi uma completa dependência a Deus. Antes do Moisés estar reinando no coração dela, Deus reinava. E Deus viu aquela dependência, aquele entendimento dela de que o Senhor estava ali naquela situação e ela sabia que ele ia dar uma saída para ela e deu. Por 3 meses ela escondeu aquele bebê, até que ela faz o cesto. Aquele cesto não foi feito com 1 hora. Ela passou aquele betume e ela passou impermeabilizante no cesto e ela trabalhou naquilo. E enquanto isso, Moisés guardadinho em casa, caladinho. O Senhor estava naquela situação e ela percebeu isso. Você já parou para pensar? Outra mãe é Ana. Ana, nós conhecemos, acredito, né? Que vocês conheçam a história de Ana. Ana não tinha filhos. E ela tinha uma rival que era Penina, que a perturbava, humilhava, implicava. Porque Penina, sua rival, tinha muitos filhos e a Ana não tinha nenhum. Mas ela amava o Senhor e ela sabia que o escape, a saída, que a saída da humilhação dela estava em Deus, que quando ela ora e pede por um filho, ela consagra o filho antes de engravidar dele. Ela fala: Senhor, se o Senhor me der um filho, e esse menino, né? Se o Senhor me der um filho e esse filho for menino, na cabeça dele não passar a navalha, eu vou consagrar ele ao Senhor e ele vai te servir todos os dias no seu templo. Ela não estava grávida. Mas ela vivia numa total dependência do Senhor tão grande que era Deus que reinava no coração dela. A vontade dela de ser mãe era segundo plano. Porque qual de nós que não tivéssemos filho? E aí fala: Senhor, dai-me filhos, dai-me filhos, dai-me filhos, senão eu morro, senão eu morro. E aí o Senhor te dá um filho, você pega o menino, acabou de sair do peito, você leva o menino para ficar lá num lugar, para piorar a situação, num lugar que não condizia com o ambiente. Porque os filhos dos sacerdotes estavam fazendo coisas terríveis aos olhos de Deus. Mas ela teve uma completa, uma dependência, uma confiança tão grande que primeiro, antes de gestar, antes de engravidar desse menino, ela já ofereceu ele ao Senhor. Aí ela volta para casa, né? Porque foi nessa uma viagem ao templo em Siló que ela faz essa oração. Ela volta para casa, dorme com seu marido, engravida. O menino nasce, ela amamenta o menino e quando ele é desmamado, ela pega o menino pelo bracinho e leva para um lugar que nós não levaríamos. Ela sabia dos maus comportamentos dos filhos do sacerdote, mas ela não olhou para a situação nem para a circunstância. Ela olhou para Deus. Deus reinava no coração de Ana. Hoje, enquanto eu estava produzindo o conteúdo do Instagram, os posts que eu coloquei lá, eu li algo que falava assim: as crianças, elas imitam os comportamentos dos pais. E aos 9 anos, eles começam a ter
e entender sobre moral, sobre caráter. Samuel, nesse curto espaço de tempo que ficou com a mãe dele, ele aprendeu tudo o que precisava para sustentar ele no templo do Senhor. Durante esse tempo, amamentando, talvez ela contou história, talvez ela cantou música, e ela ensinou e ela explicou, de forma que quando ele começou a entender que, primeiro, não estou com a mamãe mais, estou aqui com o sacerdote Eli, cadê mamãe? Ele foi preparado no tempo de amamentação. E nós precisamos aprender que todo tempo, especialmente hoje, como as mães trabalham o dia todo, as mães têm um pouco tempo demais com os filhos. Ana nos prova que é possível ensinar, disciplinar, educar, inculcar na cabeça dos nossos filhos o Senhor, o que é direito, o que é moral. Amar o Senhor. Ana fez tudo isso só no tempo da amamentação. De bebê a uma criança de 3 anos, talvez 4 anos. Quanto tempo durava a amamentação? Vamos colocar muito. 5 anos? 4? Não sei. Eu sei que o tempo que o Senhor nos dá, ele tem que ser tratado com qualidade. Para isso, para nós conseguirmos aproveitar esse tempo com qualidade, o Senhor precisa ser aquele que nos guia. Não é somente eu fazer, eu vou preparar isso aqui, eu vou fazer isso aqui, vou preparar, vou organizar aqui, eu vou fazer esse tempo ser de qualidade. Não, não sou eu que faço esse tempo ser de qualidade. É você sendo um instrumento nas mãos de Deus. É Ele quem faz, é Ele que é o maestro. Nós somos um instrumento. Porque os nossos filhos são uma herança do Senhor. E eu acho que Ana tinha total percepção disso. Então, o que ou quem está no seu coração? Aí tá escrito aqui, né? Então eu começo a meditar em minhas atitudes como mãe e me questiono qual o nível de entrega que tenho vivido para com Deus a respeito dos meus filhos. Convido você também a meditar sobre qual o nível da entrega e dependência ao Senhor com relação aos seus filhos. Número 2, o que está em meu coração? Em Jeremias 17, Jeremias capítulo 17, verso 9 e 10, está escrito assim: ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude e conforme as suas obras. Aleluia! Como a Bíblia é clara, como que o Senhor deixou uma carta escrita minuciosamente, claramente. Deus está falando, olha, Ele sonda profundamente o coração, Ele examina a mente dos homens a fim de entender cada pessoa, cada uma de nós, o Senhor conhece. E Ele sabe das nossas atitudes, Ele sabe daquilo que nós fazemos. Muitas vezes, coisas têm tomado o lugar de Deus nas nossas vidas e essas coisas têm sido mais importantes do que a constante busca ao Senhor e a comunhão com Ele. Tem um dos profetas fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quem disse isso era um profeta, não sei qual deles. Mas eu sei que para ser um profeta tem que ter uma intimidade com Deus tão grande. E esse profeta diz, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer.
Nós precisamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer a Ele. Lembrando que hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Jesus, logo após Ele ter ressuscitado, Ele sopra o Espírito Santo nos discípulos. E depois que Ele sobe para o céu, Ele avisa, olha, vocês ficam aqui porque eu vou enviar o Consolador. E aí acontece o Pentecoste, que foi aquela manifestação do Espírito Santo. Nós temos esse Espírito de Deus dentro de nós. Nós precisamos constantemente avaliar e com o Espírito Santo o que tem tomado a nossa atenção, com o que nós temos nos gastado. Bruna, mas eu preciso trabalhar o dia inteiro, quando eu chego em casa eu tenho que lavar, passar e cozinhar. Bruna, não tem... Peça o Espírito Santo para te para te ajudar a aproveitar o seu tempo com seus filhos da melhor maneira possível. E hoje nós temos uma grande chave, né? Me veio aqui à mente. Nós temos hoje a internet, o celular, é uma grande chave que abre porta, mas que tranca a porta. Se você não tiver cuidado, você passa mais tempo, do pouco tempo que você tem no celular, se entretendo e se distraindo, do que aproveitando para algo eterno. Porque a mãe que acompanha os seus filhos, a mãe que ensina, disciplina e acompanha, e volta a dizer, não é com tempo integral não, porque Ana não ficou a vida inteira com Samuel. Ou ela não pegou para ensinar Samuel quando ele já estava grandinho, não. Ela aproveitou o tempo de bebê. Meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. O que uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos absorve? Muito. Tudo. Samuel é o exemplo disso. Ana é exemplo. Agora, já pensou se Ana tivesse um meio para se distrair nesse curto espaço de tempo com Samuel? Se ela se distrai, se entretém nesse período tão pequeno, quem seria Samuel? Como seria Samuel? Ele seria o maior profeta da história. Mas a duras penas. Talvez ele teria que ter sido trabalhado muito mais pelo Senhor se a mãe não tivesse iniciado aquele trabalho em casa. Eu sei, mulheres, que nós precisamos parar e pensar. E eu falo muito de mente. Porque a Bíblia fala de mente, porque o Senhor sonda a nossa mente e nosso coração. E a Bíblia está falando em Jeremias 17, 9 e 10, está falando que o nosso coração é enganoso. O nosso coração, que na verdade não é esse músculo que bombeia o sangue, é aqui, ó. A nossa mente é enganosa. A gente acha que está dando o nosso melhor, mas realmente, se nós formos colocar no papel, registrar, será que não tem tempo omisso ali? Bruna, mas não dá para viver do jeito que você está falando, não. Então, até o seu tempo omisso que seja com qualidade. Que até o seu entretenimento seja com qualidade. Eu sei que o Espírito Santo está falando ao seu coração, em situações, em circunstâncias, porque ele está falando comigo. Ele está me ensinando. Eu sei que ele está ensinando você também. Nós não somos mães em tempo integral. Eu sei, você tem uma vida, você precisa ir no salão, você precisa fazer sua unha, você precisa dormir, você precisa comer. Mas e aquele tempo que você tem para dedicar para os seus filhos? Que tem que ser com persistência. Você não tá enraizando mais nada de entretenimento ali naquele tempo? Eu não posso fazer isso, você não pode fazer isso.
E nós que temos muitos filhos, ainda mesmo é que não. Porque eu tenho um filho de 23, eu preciso estar acompanhando ele. Eu preciso estar ligada no que ele está fazendo. Eu preciso estar ligada aonde que ele está indo, onde que ele está deixando de fazer. Um suspirar no telefone que ele dá e eu percebo o que ele está pensando. Essa semana nós vivemos uma situação dessa. Ele me mandou 2 mensagens de áudio no WhatsApp, o de 23. Aí eu falei pra ele assim, mas você tá cansado, mas não é disso que você tá me falando, não. É porque você tá pensando coisas muito grandes e muito mais difíceis, não é? Pra resolver. Aí ele manda um áudio rindo. Ele me chama de senhora, né? Porque ele é meu enteado. Mas nós temos um relacionamento de mãe e filho, de verdade. Aí ele me chama de senhora. Que isso, hein, senhora? Mas a senhora me conhece mesmo, né? Aí eu escrevi pra ele, qual mãe que não conhece os seus filhos? Aí tem a de 18, que é mãe, que tá arrumando casamento para casar agora em dezembro. É turbilhão, a família do noivo, as novidades, espiritual, roupa, calçado, tudo um turbilhão de coisas. Eu preciso estar atenta, direcionando ela. Tem o de 13, que nós, amizades, e joga bola, que andar de bicicleta. Pra onde que vai? Com quem que vai? Que hora você chega? Por que você não chegou? Tudo. E a escola? Aí tem o de 7. Entende? Que eu não posso ser omissa com o tempo. Eu preciso aproveitar todo o tempo. Não é uma tarefa fácil, mas ela torna-se possível e prazerosa quando é o Senhor que reina no meu coração. Porque o meu maior auxiliador é Ele. É Ele que vai me direcionando e me revelando as coisas. É assim que Ele faz na sua vida também. Mas nós precisamos constantemente parar, analisar, refletir sobre o nosso tempo. Ele está sendo bem aproveitado ou estamos desperdiçando tempo? Tempo é vida. Uns e outros dizem assim, tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Tempo é vida. E cada dia temos menos vida. Cada dia temos menos tempo. Cada dia que passa. E eu preciso deixar um legado, eu preciso deixar. Se eu não estiver mais aqui amanhã, como que os meus filhos vão ficar? Eles vão se desesperar e agora não saber o que fazer, vão ficar perdidos, desolados, igual as baratas tontas, ou eles sabem? Mamãe disse que é assim, 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 assim. Minha mãe falou que era assim, 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 assado. Nós precisamos pensar nisso. Essa pandemia veio para nos mostrar que somos o que a Bíblia dizia, o que a Bíblia diz que somos. Como a erva no campo, que quando vem o sol quente, ela murcha e logo não está lá mais. Que somos como um conto ligeiro. A nossa vida é como um conto ligeiro. Tantos não estão ao nosso lado mais. Tantos, aparentemente saudáveis, não estão no nosso lado mais. Nosso tempo é vida. E a vida que você precisa usá-la, aproveitá-la, desfrutá-la da melhor maneira possível. Amém? Vamos mais à frente. Olha, tópico 3. Palavras convencem, exemplos arrastam. A gente sabe que essa frase é da Madre Teresa de Calcutá. Palavras convencem, exemplos arrastam. Mas em Deuteronômio diz assim, capítulo 6, Deuteronômio capítulo 6, verso 8 e 9, diz: amarre
como um sinal nos braços e prenda na testa, escreva nos batentes das portas da sua casa e dos seus portões. O quê? A palavra de Deus. E não só a Bíblia, a Escritura, mas todas as suas vivências, as suas experiências com o Espírito Santo. Tudo sobre comportamento. Tudo. Conte, registre para os seus filhos. Olha, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Todos os lugares, seus filhos precisam ver Deus, ver o agir de Deus, ver o mover do Espírito Santo, ver Jesus em tudo. Nos dias difíceis, ver Jesus em tudo. Os nossos filhos precisam entender que os dias difíceis, as adversidades, não são para nos sucumbir, são para nos fazer subir de nível, avançar no crescimento e no amadurecimento. Nossos filhos precisam entender que não é na bonança, no ha-ha-ha, nos dias felizes, nos dias tranquilos, calmos e de sombra e descanso que se cresce. Se cresce na adversidade. E aí a Bíblia vem e nos relata. Conta a história de Davi, conta a história de José, conta a história de Abraão, conta a história de Ló, conta a história de Jesus, conta a história dos discípulos, conta a história de todo mundo que está na palavra. A maternidade exige a capacidade de instruir, ensinar até que aprenda. Até que aprenda. Não tem espaço para impaciência, para intolerância, para desistência. Não tem espaço, é um legado, é uma vida que você está formando. O Senhor te confiou e te habilitou e te capacitou para isso. Dentro de você tem todas as ferramentas que os seus filhos precisam para ser educados, ensinados, disciplinados, amados. A instrução não tem prazo de validade. Começa na infância e vai até a fase adulta. No meu curso Mãe, uma Soldada Ferida, eu trabalhei muito com as mulheres isso, que as mães são como soldadas feridas. Soldadas, mas às vezes feridas. E elas precisam parar, buscar a cura, curar-se, sozinhas não, curar-se permitindo-se ser curada pelo Senhor para continuar na batalha. Não tem data de validade, expirou, não, meus filhos já têm a casa dele, já têm os filhos dele, não preciso orar mais, não preciso interceder mais, eu não preciso aconselhar mais, é para sempre. A principal forma de instrução é pelo exemplo, é pelo diálogo. Somos espelho para os filhos, por isso precisamos saber exatamente o que estamos refletindo. Se os meus filhos não me veem orar, é essa cara que eles vão fazer para mim quando eu mandar eles orarem. Tipo assim, a senhora não ora e quer que eu oro? Se os meus filhos não me veem com os livros na mão, a senhora não lê, a senhora não estuda, a senhora não gosta, por que eu tenho que gostar? Né? Somos espelho. E eu coloquei sobre isso lá no Instagram hoje, no conteúdo de hoje. Nós espelhamos. Mesmo que a gente não queira, a gente reflete. A gente reflete espiritualidade, a gente reflete o emocional. Mães mal-humoradas, filhos felizes. Mães amarguradas, filhos resolvidos, filhos felizes. Mães frustradas, filhos resolvidos. Não combina, não encaixa. Bruna, mas é um fardo muito pesado sobre a mãe. É porque eu não tenho oportunidade de falar para os pais. O Senhor me comissionou para falar com as mães. Então, eu falo para você, mãe, que é possível.
que é possível. Por quê? Porque você foi dotada, você foi habilitada, capacitada por Deus para suprir as necessidades dos seus filhos. Mães precisam ser bem-humoradas. Mães precisam ter autoestima. Mães precisam amar o Senhor mais do que tudo. Como Ana. Ana, antes de engravidar, pela possibilidade de engravidar, ela já consagrou seu filho ao Senhor. Ela não pensou nela. Eu não vou ter Samuel nos meus braços. Ai, Senhor, eu te entrego, Samuel. Não. Meu melhor eu vou te oferecer, Senhor. Ninguém está dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas eu preciso conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É andando com Ele, é falando com Ele, é percebendo o movimento dEle nas nossas vidas. Que tudo torna-se fácil. Possível, eu diria. Mães não podem se conformar, se acomodar em ser vitimistas, em ser rabugentas. Os filhos vão nos espelhar. E tem um versículo que não está aqui no nosso material, do Filhas Amadas do Pai, mas eu queria que você anotasse aí. João, o Evangelho segundo João, capítulo 5, verso 19. Jesus disse assim para os discípulos, que o filho, ele está falando dele mesmo, o filho nada faz por conta própria, mas ele faz aquilo que vê o pai fazendo. Agora imagina, cada milagre, cada olhar amoroso, cada tolerância, né? Cada ensino, cada multiplicação, cada milagre, cada conversa, cada choro de Jesus, ele viu, ele fez porque viu o Pai fazendo, porque estava vendo no Pai. É glorioso isso. Tem noção disso? Porque nós temos a impressão de que Deus é um Deus distante, carrasco, severo, limitado em amor, que se eu errar 2 vezes ele já me castiga, e que Jesus é a versão sim, boazinha de Deus. Já passou isso na sua cabeça? Jesus fala em João 5,19 que ele faz o que vê o Pai fazendo. Jesus curou porque via em Deus a cura. Jesus chorava porque via o Pai chorando. Lembra de quando Jesus chorou por Jerusalém? Ah, Jerusalém, como eu queria ter te colocado debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os pintinhos. E Jesus chorou, porque ele veio para aquele povo e o povo não o quis. E quando Jesus chora pela morte de Lázaro, e Jesus chorou, quando ele fica sabendo de Lázaro, quando ele vê Marta e Maria chorando, ele chora. Por que Jesus chorou? Porque ele vê que o Pai é amoroso. Foi um excesso de amor que transbordou pelos olhos. Profundo isso, né? Muito forte isso. Então, Jesus fez tudo o que fez. Ah, Bruna, mas Jesus entrou no templo e pegou um chicote e saiu derrubando as bancas e ficou bravo com os cambistas, com os vendedores, com os negociantes dentro do templo. Porque Deus, ele viu Deus indignado com tudo aquilo. Com a falta de reverência, com a falta de respeito, com a falta de amor pelo que era de Deus. Assim como Jesus faz o que vê o Pai fazendo, que é o nosso Deus, os nossos filhos fazem aquilo que veem nós fazendo. O que nos vê fazendo, né? Fica melhor. Se os nossos filhos nos vê amargurada, ressentida, com falta de perdão, eles vão crescer assim, olho por olho, dente por dente. Se nós temos a boca suja
de ficar maldizendo, de ficar fofocando, de falar palavrão, eles vão crescer fazendo isso. Bruna, mas é possível quebrar isso? É possível. É possível. Como? Com a ajuda do Espírito Santo. Com o auxílio do Espírito Santo. Peça. Peça para Deus. Peça para o Espírito Santo te ensinar a orar. E você vai pedir para Deus aquela quebra daquele ciclo. Você vai pedir para Deus quebrar aquele costume, vai quebrar aquilo, te fazer ter uma nova mentalidade, te renovar, te transformar por meio da mente. Romanos 12, 2. Não se conforme com este mundo, mas renova. Permita ser renovada na vossa mente, uma completa mudança. Não é por um acaso que Paulo escreve desse jeito, uma completa mudança na vossa mente. Para quê? Para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É possível. É preciso falar com Deus. Deus, eu não quero. Pai, eu não quero continuar sendo essa mulher ranzinza, rancorosa, amargurada, mal-humorada, estressada que eu sou. Eu quero ser transformada pelo Senhor. Eu quero passar por essa completa mudança na mente. Faz em mim. E aí o Senhor, passo a passo, através de processo, um dia após o outro, Ele vai te dando experiências para você liberar perdão, para você sorrir mais, para você ter momentos de leveza e situações que você vai ter que escolher perdoar ou pôr pingos nos is. E você vai abrir mão e vai perdoar e você vai se tornando leve, você vai se tornando com outra mentalidade. É possível, mas você precisa querer. Dicas para educar seus filhos por meio de exemplos. É o 3.1 e já estamos acabando, 52 minutos, hein? As crianças prestam atenção em tudo. E tudo que disser a eles deve ser acompanhado de um ato representativo, que é a forma lúdica. Então, como mãe, se você aconselha seu filho sobre qualquer aspecto e faz o contrário, provavelmente a criança dará mais atenção ao que você fez do que ao que você disse. Em algumas ocasiões, seu filho até poderá recriminá-la. Já viu quando a gente passa no sinal vermelho e o menino grita lá de trás? A senhora passou no sinal vermelho! Porque foi ensinado para ele que não pode passar no sinal vermelho. E a gente faz errado. Na hora, eles falam, a senhora fez errado. Olha, ele pode até recriminá-la por você não agir conforme sua lição. O que lhe dará também de se dar conta de suas fragilidades e defeitos. A palavra convence, mas os exemplos arrastam. Não se preocupe porque seus filhos não te escutam, mas ele está te observando. É porque você faz assim, ó. Você já viu alguma mãe falando assim, ó? Eu falo, esse menino não me obedece. Mas é porque ela faz o contrário. E ele replica o contrário. Temos que ter coerência. A coerência é a base de qualquer coisa que você deseja ensinar para o seu filho. Se ele acha que o que escuta e o que você vê, o que ele vê em você é coerente, provavelmente começará a lapidar sua personalidade e psique. Seu filho a admira e a vê como seu próprio espelho, onde pode observar seu reflexo. Quando fica em dúvida sobre algo, aí está o desafio e reforço de ser mãe. Aproveite o dia a dia. Regras para comer à mesa, horários, deveres do colégio, tudo tem que ser na rotina.
tem que ter o dia, a hora certo para fazer as coisas. Isso tudo, essa rotina cria hábitos. E os hábitos, comportamentos. E os comportamentos, eles serão responsáveis ou irresponsáveis. Depende se tem rotina, se o dia a dia é fiscalizado. Comunique quais são as regras e os pilares da relação dos pais e os filhos. Qualquer gesto, expressão ou palavra lhe ajudará a conhecer melhor o seu filho ou vice-versa. Observe a fisionomia. Observe a sua fisionomia. A nossa fisionomia de desdém, de desprezo, de insignificância, dói muito mais do que um sermão inteiro. Seus filhos precisam saber que há espaço para erros. Uma das coisas que podem ocorrer quando você ensina seu filho por meio de exemplo é não só por conselhos, mas que também que ele pode errar quando você reconhece que erra. Não se esqueça que todo mundo erra e que você também tem o direito de errar como mãe. Passou no sinal vermelho? No momento oportuno você fala: filho, filha, você viu como é que a mamãe fez errado? Não pode acontecer, né? Eu não vou fazer isso mais, porque é muito perigoso passar no sinal vermelho, né? Não, vou fazer isso mais não. Não se justifica. Ah, porque eu tava atrasada pra consulta no médico. Tem que entender, né, que a mamãe tava atrasada. Não, essa justificativa sua não ensina. Essa justificativa ensina que ele pode inventar as justificativas para os erros dele. Reconheça que errou. A mamãe errou e isso não pode acontecer mais, não é verdade? Mamãe não vai errar nisso mais. Mamãe não vai passar no sinal vermelho mais. É muito perigoso, não é? É. Ponto. É possível, não é possível? Tem uma frase aqui que diz assim, ó, do Jackson Brown. Viva de tal modo que quando seus filhos pensem em justiça, carinho e integridade, pense em você. Registros de tarefa. Aí tem o registro da tarefa de casa aqui. O que é o registro dessa tarefa? É conversar com seus filhos sobre alguma coisa que você ensinou e que ele nunca esqueceu e nem vai esquecer. Lembranças deles, não influencie eles, não influencie o seu filho nessa lembrança que ele vai tirar da cabecinha dele. Que seja uma coisinha simples, você fala assim, nossa, teve uma coisa muito mais importante para ele lembrar e não lembrou. Não, é conforme a mente dela. Converse com eles sobre alguma coisa que você ensinou e que eles nunca vão esquecer. Mas é conforme a mente deles, independente da idade que eles tenham hoje. Caso não seja mãe, por exemplo, se você não é mãe ainda, o que você vai fazer? Converse com alguém que você ama, que seja sobrinhos, que seja primo, que você sabe que você ensinou alguém que seja mais jovem que você. Pergunte a eles que sentimentos, isso é muito importante. Traga à memória a lembrança deles. E segundo, pergunte que sentimentos eles têm quando se lembram desse ensino. Registre a fala deles para a próxima aula. Sua família tem o hábito de sentar à mesa? Sim ou não? É possível? Sim. É possível? Não. Promova refeições à mesa. Não abre mão de sentar-se à mesa com a família. Meus filhos não saem da frente da televisão por nada desse mundo. Prepare a mesa, monte a mesa, ponha a mesa. Sirva eles à mesa. Que eles vão buscar o prato feito da mesa linda, de forma que eles vão sair pensando, tô deixando uma mesa linda, tô deixando a mamãe na mesa e vou sentar na frente da televisão? Tá errado. Uma hora a ficha vai cair, eles vão sentar à mesa com você, mas não abra mão.
Não abra mão. Se você já tem um hábito, parabéns. Se não tem, é um desafio para vocês colocarem à mesa e sentarem à mesa. Amém, mulheres? Então essa foi a 7ª aula da mentoria Filhas Amadas do Pai. Vocês têm o meu WhatsApp? Espero que entrem em contato para dúvidas, tá bom? Um grande beijo e façam a tarefa, tá bom? Beijo!